né, praticamente. A pastora, nossa pastora, é sempre pontual em dizer que esse relógio nunca se converte, né? O tempo voa, o tempo passa, e se a gente não ficar atento, acabamos não usufruindo do melhor nesta noite. Embora que tudo o que aconteceu aqui hoje, esse louvor que acabou de ser aqui cantado, né, a participação dos irmãos no culto, na oferta, tudo é adoração a Deus, tudo é bom, tudo é importante. Mas a palavra, como nela mesma está escrita, ela é o pão que nos alimenta. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 16. Vou ler aqui pelo telão, vai ficar mais fácil. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Amém? Podeis tomar vossos assentos. Eu sou muito observador das coisas. Às vezes eu vejo um vídeo, eu vejo uma pregação pelas internet, eu presto atenção no que outros estão falando sobre a vida, sobre coisas corriqueiras, e principalmente quando eu ouço pessoas falando sobre as coisas de Deus. E eu observo muito como elas falam e pensam, que o que elas conversam geralmente é o que está nos seus corações, pois a Bíblia nos fala assim, que a boca faz o quê? Fala do que o coração está cheio, né? E aí eu fico observando certas pregações que, com meus longos anos de vida cristã, que a gente percebe que esses tipos de pregação, eles se tornou muito populares nos nossos tempos modernos. Pregações em que a temática do pregador é que as pessoas não precisam sofrer, que sofrimento não é de Deus, né? E que nós sofremos, alguns até ousam dizer que quem sofre é porque está em pecado, é porque está desalinhado com Deus, né? É porque está passando aí, Deus não está aprovando o seu modo de vida. E aí eu fico observando, porque o quanto eu já li a Bíblia, o quanto eu já vi pregações de servos sinceros de Deus, a minha própria experiência de vida, e também o de ver experiências de vida de outros. E aí eu fico assim pensando como esses pregadores conseguem encontrar uma mensagem desse tipo, em dizer que quem sofre não é abençoado por Deus. Aí
eu começo a ficar um pouco suspeito com o que é dito. Porque quando eu abro a Bíblia, quando eu leio aqui o histórico de vida dos profetas de Deus no Velho Testamento, dos homens e mulheres de Deus lá no passado ainda, antes de Cristo, que por terem uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, passaram por provas de fogo, sofreram terrivelmente, e muitos até tiveram que entregar a própria vida, por amor a Deus. E a história se repetiu no Novo Testamento, começando pelo próprio Senhor da Seara, o nosso mestre, que para que a sua pregação, a sua mensagem, ela pudesse ganhar o mundo, ele teve que passar pela prova de fogo. E no caso dele, ele se doou a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque se Jesus não tivesse ido até o fim com a sua missão, se ele tivesse dado ouvidos à voz de Satanás, quando Satanás disse para ele: olha, por que você está sofrendo se você é filho de Deus? Manda que transforma essas pedras em pães, né? Olha a oferta tentadora, principalmente para quem se encontra em situação difícil, em que a sua fé está sendo posta à prova, e de repente chega aos seus ouvidos algo dizendo: você não precisa estar aí. Por que você está assim? Esse sofrimento não é para você, você é filho de Deus. Mas entendamos que Deus, não é que Ele tenha prazer no sofrimento, não é que Deus tenha prazer e goste de estar o tempo todo colocando os seus servos, seus filhos, no fogo, no profundo das águas, na cova de leão, passando por dificuldades. Não é que Ele goste, mas é que nós aprendemos pela palavra de Deus, que é na fornalha, que é no lago, afundado na água, que é passando pelo deserto, em que nós nos aperfeiçoamos como servos dele, na presença dele. Às vezes Deus vai permitir algo acontecer na tua vida para você ser provado, e como diz o próprio texto bíblico, ser provado e aprovado diante do Senhor. Portanto, se nós passamos por provas, por lutas, o texto que está diante de nós aqui, que foi lido: bem-aventurado sois vós. Por quê? Principalmente se o teu flagelo, se a tua dor, se o teu sofrimento, se a tua luta é por causa do nome do Senhor, é por causa de você ser um crente. Então aí que a Bíblia reforça: você é bem-aventurado, porque você está pagando o preço necessário para ser aprovado diante de Deus. E eu já aprendi na palavra do Senhor que só vai ser chegado aos céus, só irá passar pelos portais eternos para entrar para a glória os aprovados. Ninguém vai passar pela porta no mais ou menos, no talvez,
confiado no amor divino do Pai, porque Deus é amor. Não. Deus, Ele é amor e nos ama de tal maneira que Ele todos os dias Ele está ali pelejando por nós. Mas também Ele é justo nos seus julgamentos. E muitas das vezes, se nós também estamos passando por alguma dificuldade, é porque o meu Deus quer me aperfeiçoar diante dele, para que eu não corra o risco de não ser aprovado. Porque a vontade do Pai, está escrito, é que todos se salvem. Se deixasse só pela vontade de Deus, todo mundo se salvaria. Mas nem todos querem. E muitos que querem não conseguem conciliar as tentações da carne, as dificuldades desta vida, para se manter fiel. E mesmo querendo, Deus vai tentar, vai trabalhar, vai fazer o possível e até o impossível para te manter nos caminhos dele. E mesmo quando você está tentado a deixar, ele vai trabalhar para não te perder. Ele vai trabalhar para não te perder. Porque o cair é nosso, não é? Não está escrito? A nossa natureza é tendenciosa a fracassar. Como seres humanos, o homem já fracassou desde o jardim do Éden. E ao longo da história vem fracassando. A humanidade só não está totalmente eliminada da face da terra por causa do amor de Deus, que preparou todo o projeto do Evangelho para trazer a humanidade para Ele novamente. Só que aí está a dificuldade que nós aqui, igreja, observamos. Nem todos querem. Apesar de Deus querer, nem todos querem. E aí tem a questão do que Deus estabeleceu, porque princípio divino não pode ser quebrado. O princípio da escolha, o princípio de querer estar com Ele. Porque isso é uma coisa que eu já aprendi na minha vida, irmão. Deus nunca vai obrigar ninguém a viver com Ele. Mas de uma coisa é certa: quem não quiser ir morar com Deus, já está condenado. Vai prioritariamente morar no outro lugar. Ir para o céu é uma escolha, mas ir para o inferno, vai até quem não quer. Então nós precisamos ter cuidado com isso nas nossas vidas. Deus está trabalhando, e às vezes Ele vai sim permitir que nós passamos por caminhos difíceis, situações em nossas vidas, mas não é para a gente desesperar, não é para ficar zangado com Deus, não é para ficar desesperado, mas é para se aproximar dele ainda mais, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor vai achá-lo. Toda oração feita ao Senhor não será desprezada. Eu aprendi isso na palavra. Então, se eu estou numa situação desesperadora, difícil na minha vida, em vez de eu arrancar os cabelos da cabeça, eu vou para o joelho apresentar a minha causa ao Deus do impossível, e na certeza de que Ele ouve a minha oração e já tem a resposta pronta, mas entender que a resposta só vai chegar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Se Deus observa que você ainda precisa ficar um pouquinho mais no deserto, tá? É porque algo ainda precisa ser consertado. Ou Ele ainda quer te testar um pouquinho mais. Então não podemos desesperar e nem desanimar, mas olhar para o alto, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Só nele, só no Senhor é que nós
venceremos, é que nós alcançaremos a vitória desejada, a bênção esperada, o milagre procurado. É só no nome do Senhor. Às vezes a gente recorre a pessoas, mas na maioria das vezes, pessoas nos frustram. Por mais que ela seja de confiança, mas as pessoas por si só, elas não têm condições, muitas condições de nos ajudar. Quando que é somente Deus, que é o Deus do impossível, que pode fazer milagres em nossa vida. Portanto, se o momento que você vive, na sua vida, ele parece ser difícil, ele parece que é um deserto, parece que é um poço, aonde você foi jogado, ou mesmo uma cela, aonde você foi colocado injustamente. E quando eu estou falando essas palavras, vocês devem se lembrar da pessoa na Bíblia com quem estou falando, que não tinha culpa de nada, mas por causa de promessas, por causa de sonhos, por causa de projetos de Deus na vida dele, antes dele chegar no que Deus havia determinado na vida dele, ele passou pela prova. A prova de quase ser morto, mas Deus o livrou no último momento, mas ainda assim foi parar num poço, do poço foi vendido como escravo, de escravo foi injuriado, de injuriado foi parar numa prisão, por muito tempo. O personagem que eu estou citando aqui, ele não ficou só 2 dias na cadeia, não, preso, não. Foi quase a parte da sua juventude toda, que ele teve que esperar a hora e o momento de Deus na vida dele. Então, diante das circunstâncias da sua vida, somente ora, busque ao Senhor, dobre o teu joelho, apresente a Ele a tua causa, clama pelas madrugadas, na igreja, onde você estiver, mas o negócio é jamais se dar por vencido, porque olha o que a palavra de Deus adverte a nós, que Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele que se entrega à derrota. Ele está pronto a te ajudar. Você pode talvez não ter a força e talvez a vitória não seja o momento, mas Deus não vai te deixar perecer no meio do caminho. Ele vai te sustentar até você chegar ao momento da sua bênção. Assim o Senhor tem feito na minha vida. Se eu estou aqui é porque o Senhor tem me sustentado. Porque os acidentes, irmãos, que eu já passei na minha vida, de quase até mesmo um caminhão passar por cima de mim, eu ainda era bem jovem, uma bicicleta lá naquela 85, por pouco, foi Deus que tirou, porque o caminhão ia passar por cima, a minha bicicletinha velha, não sei o que aconteceu, eu fui jogado para o outro lado, e o caminhão passou exatamente onde eu estava, caminhão tanque, e isso sem contar muitas e muitas outras situações, que eu já vivi, né, mas que Deus foi nos guardando, nos protegendo, porque Ele tinha promessa na minha vida, e até aqui o Senhor me tem ajudado, e assim Ele faz na vida de cada um de vocês que confia nele. Portanto, o segredo é: continua confiando no Senhor, continua confiando, e não desista. Sabe essa campanha que nós estamos fazendo? Tem muitas pessoas que falam assim: esse negócio aí não funciona não, esse negócio de projetar, o que funciona é ir lá e trabalhar, o que funciona é ir lá e meter a mão na massa e fazer acontecer. Ora, mas no nosso caso,
A gente trabalha, a gente põe a mão na massa, mas quem é que faz acontecer na nossa vida, irmãos? Somente Deus. Por isso que a gente projeta, a gente põe na presença do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abençoar nesse projeto, aí cabe a você o que você queira fazer. Quem aqui já leu na Bíblia a oração de Jabez? Já? Quem conhece a oração de Jabez? Olhe qual foi a oração do homem. Se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me abençoar, você depois vai lá, a oração de Jabez, e você vai ver que Deus simplesmente abençoou. Uma oração objetiva e simples, né? Então, olha bem, nisso está a nossa confiança de, se nós apenas orar ao Senhor, Ele nos ouve. E Ele, se não está no momento dele abençoar, Ele guarda a tua oração, e no momento certo, Ele ordena a bênção sobre a tua vida. Você crê nisso? Toma posse desta palavra na tua vida, porque é assim que Deus trabalha com cada um de nós. Você vê essa igreja aqui hoje, temos poucos irmãos, né? Mas Deus tem promessa nesse lugar, irmãos, e nós estamos aguardando o momento dessa promessa. Mais longe nós já estivemos, mais longe nós já estivemos. Lembro-me de quando aqui chegamos para congregar com a pastora, né, pastora? 5 membros, 6 membros, praticamente só a pastora aqui cuidando, sofrendo sozinha. Mancaiter aí na lida com ela. E Deus está mudando o quadro. Deus está mudando. Mais longe a gente já teve. Olha só quanta coisa já aconteceu, que Deus vem cumprindo as suas promessas neste lugar. Mas a gente já teve que pagar preço, irmão. Muitas lágrimas derramadas aqui nesses altares. Lágrimas das madrugadas da pastora presidente desse ministério, né? Choramos, pedimos: Senhor, né, remove o nosso opróbrio, remove, Deus, essa nossa vergonha de estarmos de portas abertas, de falarmos do teu amor, de pregarmos a salvação, de pregarmos vida, e as pessoas passam na porta sem sequer dar nem moral para a gente. Mas Deus tem mudado o quadro aqui, tem mudado a história dessa igreja. E promessas temos, e nós confiamos nisso, e esperamos com paciência no Senhor, mas também não deixamos de trabalhar, de abrir os braços, lançar mão no arado, e fazer também a nossa parte. E Deus está trabalhando nisso, né? A Kedma Show aqui, ó, consegue pôr ali? Aqui a gente vai pôr aqui a oração de Jabez, para quem não conhece, tá? Que é coisa tão simples para nós fazermos. Enquanto ela está colocando ali, eu quero, nesse momento, agradecer a todos os irmãos que vieram, que estão fazendo a campanha. Nosso irmão Rui, é Rui? Juan, nosso irmão Juan, Deus abençoe, tá, a sua presença aqui hoje. Hoje não tinha como assim dar oportunidades, porque o tempo era muito curtinho, mas o irmão é sempre bem-vindo em nosso meio, estar conosco, né, aqui, nos ajudando nesta obra que Deus tem feito neste lugar. Amém? Conseguiu? Olha lá está, irmãos. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal
não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes nem prometeu nada, ele só pediu. E Deus se agradou tanto dessa oração, que Deus simplesmente abençoou. Deus simplesmente abençoou. Quem sabe também não vai ser a sua vez. É o momento de você receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Como eu estava dizendo, Deus abençoe os irmãos. Domingo